cinza, quando nós estamos recebendo a Gislene Rodrigues para falar sobre a metodologia de indexação de imagens por meio do modelo complexo e das funções primárias das imagens. Vou passar a palavra para a Gislene, duas boas-vindas, e vou passar, então, a palavra para a Gislene. Bom dia a todos. Eu que agradeço, professora Célia, de poder apresentar a metodologia que eu desenvolvi no mestrado. Eu sinto muito por não estar com vocês presencialmente, né? Foi algo de última hora que aconteceu ontem, mas na próxima semana eu também vou apresentar, né, a metodologia do doutorado. Isso. E como o isolamento agora diminuiu, né, vou fazer o teste novamente, eu espero que na próxima semana eu possa estar presencialmente apresentando. Eu vou compartilhar aqui minha tela, minha apresentação. Eu vou fechar meu microfone aqui, que a minha rua é um pouco barulhenta, tá? Senão vai atrapalhar aí para todo mundo. Mas eu estou aqui. Tá ótimo, vou ver aqui como eu compartilho. Vocês estão vendo? Sim, já está aparecendo, Gislene. Ótimo, então. Porque tem muito tempo que eu não uso o Teams. O Teams, né? A gente gente usa mais mesmo. o Zoom e o Meet. Então, eu vou apresentar. Minha metodologia se chama Modelo para Leitura para Indexação de Fotografias, baseado no método complexo e nas funções primárias da imagem. Como a professora Célia apresentou, eu desenvolvi essa metodologia no mestrado. Eu trabalhei bastante tempo com indexação de fotografias, assim que na graduação mesmo, eu iniciei o estágio em uma agência de fotografia, e assim que eu formei, eu fui contratada e continuei a trabalhar nessa mesma agência. E com isso, na época, eu tinha muitas indagações sobre como organizar as fotografias, porque naquela época era 2010, não se falava muito disso, então eu fui buscar na literatura metodologias, né, para eu desenvolver melhor o trabalho, e eu percebi que tinha pouca coisa sobre o assunto. E nessa minha busca de procurar sobre o método, eu me interessei pela área de pesquisa e achei que eu tinha muito a contribuir nessa área. Então, por isso que eu me interessei em fazer um mestrado voltado para a área de imagens. E fica o convite para vocês, porque é uma área que precisa de muita gente, né, para estudar sobre metodologias ou sobre outros assuntos relacionados. E seria interessante, se vocês tiverem interesse, é uma área que vocês podem seguir. Quem sabe até mesmo, né, trabalhar nesse aspecto também. Então, eu parto, para desenvolver essa metodologia, eu parto do pressuposto que as imagens, né, principalmente atualmente, elas estão em um contexto mais amplo. A gente, com a tecnologia, a gente fotografa as fotos e elas estão no meio digital, principalmente no meio digital. A gente não tem mais aquelas fotografias analógicas que a gente, né, fotografava, revelava. Agora é muito dinâmico, o processo é muito dinâmico. A gente fotografa no celular e compartilha para várias pessoas. Então, as imagens dela, hoje em dia, elas estão em vários contextos, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem os sites de compartilhamento de fotos,
A gente tem os bancos de imagens. Então, para desenvolver essa metodologia, eu parto do conceito de imagem, né, proposto por Smith. Essa é uma autora super importante na área de indexação de imagens. Ela é uma professora de São Paulo, infelizmente, né, ela faleceu. Fiquei sabendo ano passado, quando eu ia convidá-la para participar da minha banca de qualificação do doutorado, mas ela deixou um legado muito grande nessa área de imagens, então, se vocês pesquisarem sobre ela, vão identificar muitos textos importantes. Então, essa autora, para ela, imagem é um leque de documentos, né, iconográficos. Então, a gente tem uma diversidade de documentos, não só fotografia. A gente tem ilustrações, gravuras, pôsteres, cartões postais, gráficos, fotografias também. Tudo isso é considerado imagem, né, que são documentos iconográficos. Mas a pesquisa ela é voltada propriamente, né, para fotografia, mas ela pode ser utilizada para diversas tipologias de imagens também. Então, outro autor que eu utilizei, esse autor ele é espanhol, né, o Gonzalo Abril, que ele trata a imagem como um texto visual, né? O que é o texto visual para esse autor? O texto visual é a experiência visual, né, que tanto quem produz imagem quanto quem interpreta essa imagem, eles têm uma experiência visual sobre essa imagem. Então, o produtor, ele quer passar uma mensagem sobre a imagem, e o intérprete, ele, né, interpreta essa imagem de acordo com, né, a experiência pessoal dele e também influenciado pelas questões sociais com qual ele está envolvido. Então, esse autor ele apresenta 3 dimensões, né, desse texto visual. A gente tem a imagem, a visualidade e a mirada, que é, né, traduzindo para o português, o olhar. Então, a imagem para esse autor ela está relacionado com algum imaginário, né, social compartilhado. Então, a gente tem a imagem, mas a gente parte do pressuposto que as pessoas já têm um olhar direcionado para ela, né? Por exemplo, né, os símbolos do WhatsApp, todo mundo já conhece, né? Já é uma coisa universal. Quando você envia para alguém que pode estar na Ásia, na África ou em qualquer continente, a pessoa vai identificar esses símbolos, né, que já é universalmente conhecido. E além desses, a gente tem diversos outros, né, que são compartilhados universalmente. A gente tem a visualidade, que é a visão socializada, que é a descrição de objeto caracterizado sob um ponto de vista de uma determinada cultura. Então, determinada cultura, ela compartilha aquela mesma visão sobre uma determinada imagem. Então, por exemplo, no México, o Dia dos Mortos, né, tem-se a cultura de festejar, né, como se aquelas pessoas que já tivessem morrido, elas voltam naquele dia e são feitas várias oferendas, diferentemente de outros lugares do mundo. As pessoas levam flores, é um dia mais reflexivo, então, enquanto no México tem uma visão mais, né, positiva, que vai encontrar com os entes queridos no dia, a gente, né, aqui tem uma visão mais, digamos, negativa, né, desse dia. E a gente tem a mirada, que, né, o olhar carregado de subjetividade, que é influenciado pelos aspectos sociais e culturais daquela pessoa. Então, além da gente ser influenciado socialmente, né, para determinar
certas, né, características da imagem, a gente também tem, né, a nossa questão pessoal, né, a nossa vontade própria, que a gente pode, né, interpretar a imagem de acordo com os nossos conhecimentos, né, de acordo com como a gente, né, interpreta internamente essa imagem. E outro autor que eu utilizei para desenvolver, né, essa metodologia é o Catalá Domènech, que ele também é um autor espanhol, que ele explica a imagem a partir da imagem complexa. O que é essa imagem complexa? O autor fala que a imagem complexa não é um tipo de imagem, mas é uma concepção de imagem. Eu vou explicar agora mais à frente. Então, a imagem complexa a imagem ela está relacionada a diversas outras imagens. Por exemplo, você produz uma imagem e você não tem controle de uso sobre ela. Você pode fotografar uma imagem, compartilhar ela nas redes sociais, outra pessoa utilizar essa imagem de determinada forma. Então, a gente não tem mais o controle sobre aquela imagem. Falando da fotografia, eu utilizo o conceito de Santaella, que ela fala de imagens tecnológicas, né? A autora ela explica o termo imagens tecnológicas, que se refere quando a gente utiliza uma técnica, né? Quando você vai fotografar, né, profissionalmente, você utiliza determinada técnica para produzir essa fotografia. Então, agora, né, apresentando esses conceitos, eu vou apresentar a metodologia que eu desenvolvi. Então, o método complexo que foi proposto por Catalá Domènech, ele é composto, ele fala, né, que a gente deve interrogar a imagem para a gente compreender todos os aspectos dela. Então, no método complexo, é necessário identificar a descrição, a ecologia da imagem e a interpretação da imagem. Então, na descrição, a gente vai perguntar, né, de que a imagem é composta. O autor, ele fala que nessa parte, né, deve penetrar na imagem. Na ecologia da imagem, a gente vai fazer a seguinte pergunta: de que imagem se nutre, né? O autor fala que isso está ligado ao aspecto de imagem-rede. Interpretação é aonde vai a imagem, né? Que o autor fala que isso se refere a interferir na imagem. Então, que é a descrição da imagem? O autor fala que para descrever a imagem, você deve compreender o todo da imagem, né? Que você deve compreender a imagem como imagem-rede. Ou seja, uma imagem, geralmente, ela está relacionada com ou outra imagem, ou outro texto, ou ela está relacionada com o site qual ela está apresentada, ou a rede social. Então, quando você compreende todos esses aspectos de uso dela, você consegue, né, fazer uma melhor interpretação sobre essa imagem. Então, é por isso que ele fala da importância de você compreender a imagem como rede, que ela está sempre relacionada a um outro objeto ou a um outro recurso informacional. Então, né, para descrever a imagem, né, que é compreender do que ela é composta, é necessário compreender o conteúdo da imagem, né, e além da descrição dos elementos presentes, e identificar se o autor produziu outras imagens dentro do mesmo contexto. Então, geralmente, né, quando o fotógrafo ele produz imagem, ele não produz uma única imagem, ele produz, né, várias imagens do mesmo contexto. Então, quando você compreende, né, essa história da imagem, a sua relação com outras, fica mais fácil de compreender
né, e interpretar aquela imagem. Então, eu vou dar um exemplo aqui dessa imagem que eu utilizei na metodologia do mestrado, né, que olhando ela isoladamente, né, fica mais difícil a compreensão, né? A gente tem uma imagem, né, que ela está contra a luz. Se você não possui conhecimento do que está acontecendo ali, você não sabe muito identificar, né, interpretar ela, né, com suas características. Então, se você, né, vê as demais imagens que foram produzidas pelo fotógrafo, você consegue compreender um pouquinho mais sobre ela. Então, nessa imagem a gente consegue ver um pouco mais, a gente vê a produção de sal, né? A gente pode observar os chapéus, então a gente, né, esse chapéu é característico da cultura oriental. Então a gente vê um pouquinho mais, a gente vê que é um trabalho, né, sincronizado, a gente vê, né, a produção de sal. Nas salinas, a gente vê agora um pouco mais de água, a gente vê um pouco mais dessa imagem, a gente vê que o trabalho realmente é bem sincronizado, né? A produção, a luva rosa, né? A calça de flores, possivelmente é uma mulher que está trabalhando, né? A gente pode observar os instrumentos, né? O carrinho de mão, essa, né? Para apanhar o sal. Agora a gente vê só os instrumentos. Então, quando a gente vê, né, todo o ensaio que o fotógrafo produziu, a gente consegue ver um pouco melhor do que está acontecendo ali naquela cena. Já a ecologia da imagem, a gente faz a pergunta de que a imagem se nutre, né? A gente vai identificar quais textos e quais imagens de outros autores, né? Para além do que o autor produziu, a gente precisa identificar o que outros autores, o que outras pessoas estão, né, falando daquela imagem, como estão utilizando, como que ela está interligada àquilo. Então, por exemplo, essa imagem, quando eu busquei ela no banco de imagens, né, eu consegui identificar as outras imagens do próprio autor. Mas quando eu busquei no Google Fotos, né, eu identifiquei que outras pessoas estavam falando sobre o turismo, né, o turismo nas salinas no Vietnã. Então eu pude compreender um pouquinho mais sobre o contexto daquela imagem, que é um ponto turístico, essa produção de sal. E a interpretação, o autor fala para perguntar onde vai a imagem, né, que ele fala para verificar as possíveis interpretações da imagem e se essa interpretação ela mudou ao longo dos anos, porque a interpretação da imagem ela pode, né, mudar ao longo do tempo, que a gente considera positivo hoje, daqui uma década pode não ser mais considerado como positivo e vice-versa, né? Então, na interpretação, onde vai a imagem, a gente pode, né, interpretação pessoal, a gente pode ter diversas interpretações, né, sobre uma mesma imagem. Várias pessoas de diferentes culturas podem interpretar essa imagem de diversas maneiras. Então, além do método né, dessa primeira parte de compreensão da imagem, para compreender o contexto dela, depois eu parto, né, utilizando o mesmo autor para compreender as funções primárias da imagem. Então, as funções primárias para compreender, né, mais profundamente aquela imagem. Então, a gente tem quatro funções primárias da imagem. A gente tem a função informativa da imagem, a função comunicativa,
a função reflexiva e a função emocional. Então, a função informativa da imagem deve levar em consideração que aquela imagem ela foi produzida com o objetivo de informar algo. Então, esse tipo de imagem geralmente são aquelas imagens produzidas para jornais, né? Ela tem a função de informar naquele momento, né? Ela quer passar uma informação e ela é de uso muito rápido, né? Você informa e depois possivelmente não vai utilizar mais. Essa imagem, por exemplo, foi para, né, falar da parada LGBTQI+, nos Estados Unidos. A função comunicativa da imagem tem o objetivo de demonstrar a mensagem que a imagem transmite, né? Geralmente, elas são utilizadas em campanhas de publicidade, né? Que ela quer transmitir uma mensagem para as pessoas, né? Elas querem, além de transmitir uma mensagem, elas querem que a pessoa tenha uma ação a partir dessa mensagem. Então, no caso dessa propaganda, ela tem o objetivo de, né, de mostrar que o homem ele fica mais atraente quando ele utiliza, quando ele bebe uma cerveja. A função reflexiva é quando uma pessoa, geralmente toda imagem, quando ela é produzida, ela tem uma intenção por trás dela. O fotógrafo que produziu, ele quer transmitir determinada mensagem. E utilizando as técnicas fotográficas, você pode transmitir isso mais facilmente, essa mensagem. Por exemplo, a técnica de câmera baixa, ela mostra, né, um ponto de vista a partir do olhar de baixo para cima. Então, geralmente, com essa técnica, você quer mostrar que aquele objeto, ele é maior, né? Ele é um objeto grande. Então, por exemplo, esse monumento, o fotógrafo quis mostrar a partir da câmera baixa. Então, ele quis mostrar, né, que é um monumento grande, quis demonstrar a grandeza desse monumento. A função reflexiva da imagem, né, o autor chama de imagem autônoma ou de pensamento independente, porque ela quer passar uma mensagem independente de quem produziu essa imagem. Por exemplo, essa imagem, né, a gente pode ter diversas interpretações sobre ela. E por último, a função emocional da imagem, ela também está relacionada com essas imagens produzidas em campanhas publicitárias, e são aquelas imagens que querem transmitir ou provocar emoções, né? No caso dessa imagem, que a gente chama a gente brinca muito com a família Margarina, mas no caso é família Doriana, né? Que é aquela família feliz, né? Que não tem problema algum, e essa mensagem que ela quer transmitir. Então, a gente pode fazer, né, a partir dessas funções primárias, diversas perguntas para a imagem, para a gente conseguir identificar e interpretar os seus assuntos. Então, no âmbito da informação, a gente pode perguntar o que mostram as imagens e como elas mostram visualmente. No âmbito da comunicação, né, o que essas imagens comunicam e como elas comunicam visualmente. No âmbito da reflexão, como elas pensam, né, e como refletir visualmente. E no âmbito da emoção, como sentem as imagens e como emocionar visualmente. Né, então, o ambiente de realização da pesquisa, eu selecionei um banco de imagens gratuito que chama Pixabay. Não sei se vocês conhecem, mas é um banco de imagens que ele é considerado royalty free. Então, vocês podem utilizar as imagens, pode utilizar tanto comercialmente como,
né, para uso acadêmico. Esse banco de imagens é como se fosse uma rede social. As pessoas vão disponibilizando as imagens, né, para diversos usos. Na época que eu utilizei, tinha mais conteúdo de imagens. Hoje em dia, pesquisando, eu percebi que né, essas coisas gratuitas vão perdendo, né, a gratuidade, os bancos grandes já estão meio que compraram esse banco, então hoje em dia tem bem menos imagens que a gente consegue utilizar. A motivação da escolha foi porque era um banco de imagens gratuito, ele possui diversas tipologias de imagens, não só fotografias, e ele tinha várias, né, categorias de fotografias de vários temas, né, diversos, né, colaboradores. Eles tinham uma orientação de como taguear as imagens, então quando você inseria uma imagem, ele sugeria como você, qual que era a melhor forma de descrever, e esse banco ele possui diversos tipos de usuários. Então, na primeira etapa, eu fiz a seleção da amostra, eu escolhi 5 fotografias, né? Essas fotografias eu escolhi, né, de forma aleatória, de forma que abrangesse diversos temas diferentes. Então, na seleção da amostra, eu selecionei a fotografia e retirei as informações que os próprios fotógrafos já haviam disponibilizado sobre ela. Então, né, tinha as palavras-chave, a categoria a qual elas pertenciam, e eu disponibilizei o link. Então, eu apliquei os 2 níveis, né? Que é o primeiro nível da imagem, que é a compreensão de todo o contexto dela, e o segundo nível que se refere às funções primárias da imagem. Então, a matriz 1, eu falo, né, da compreensão desse contexto, e na matriz 2, né, nessa matriz 1, a gente tem a descrição, o resumo informativo, né, e a legenda, como resultado, né, como produto, eu produzo a legenda da fotografia. Então, na matriz 1, tem essas 3 perguntas, né, de que a imagem é composta, de que a imagem se nutre e aonde vai a imagem. Então, de que imagem composta, o que eu faço nessa parte? Né, eu forneço informações sobre a autoria, a data, o formato, o tamanho da foto. Eu fiz análise dos comentários dos outros usuários, isso ajuda a compreender, né, mais informações adicionais, né, que as pessoas podem ter inserido sobre aquela imagem. Identifico a relação que essa imagem tem com outras fotografias produzidas pelo mesmo autor, naquele banco de imagens. A pergunta de que imagem se nutre, eu fiz uma pesquisa, né, no Google Imagem, e a partir dessas pesquisas eu identifiquei quais plataformas que já utilizaram essa imagem. Isso, né, me ajudou a identificar uma compreensão maior daquela imagem. Se ela é utilizada para determinado fim, então isso me permite fazer determinada interpretação sobre ela. E aonde vai a imagem são as possíveis interpretações sobre aquela fotografia de acordo com o contexto ao qual a gente está inserido. Né, agora eu fiz assim, explicando um pouco melhor de como, né, em cada uma dessas perguntas. Então, eu vou dar como exemplo
aplicação em uma amostra, né? Na amostra 1, né? Eu fiz a partir desse contexto, né, que eu identifiquei a imagem, fiz uma proposta de legenda sobre ela. Então, na matriz 1, com método complexo, a gente tem a descrição informativa da imagem, que forneceu subsídios, né, a partir dessa compreensão do contexto, eu estou fornecendo subsídios para identificar na matriz 2, né, que está relacionada às funções primárias da imagem, que eu vou, né, a partir disso, elaborar as palavras-chave. Então, no segundo nível do modelo, eu tenho como produto, né, as palavras-chave, também, né, eu trago como produto a nuvem de palavras-chave. Então, a partir das funções primárias da imagem, eu vou responder algumas perguntas sobre a imagem. Dentre elas, a imagem fornece alguma informação sobre determinado fato ou acontecimento? Qual é o fato ou acontecimento demonstrado na imagem? O que mostram as imagens? Então, a partir dessas perguntas, eu vou, né, como produto, elaborando palavras-chave sobre a imagem. O que a imagem comunica? Qual a mensagem que a imagem transmite? A imagem induz a uma ação? A imagem instrui sobre determinado assunto? A imagem ilustra uma teoria? A imagem ilustra algum objeto de forma realística? Então, essas perguntas estão relacionadas à função comunicativa da imagem, né? O que a imagem ela comunica? Então, a partir dessas perguntas, né, eu elaboro as palavras-chave das imagens. A função reflexiva da imagem, ela possui as perguntas. A imagem expõe algum pensamento do autor? Quais os pensamentos expostos pelo autor da imagem? Qual a intenção, né, do autor da imagem? Qual o possível sentido que o espectador, né, o usuário, ele pode dar àquela imagem? Quais as reflexões que a imagem pode propor? Então, a função reflexiva, a gente já pensa do ponto de vista, né, da intenção, né, do fotógrafo e de como o intérprete, o usuário, ele pode interpretar essa imagem. Então, a partir disso, a gente elabora as palavras-chave da imagem. E, por último, né, a função emocional da imagem, que é super importante você compreender, né, como que a imagem ela influencia emocionalmente, né, uma pessoa. Então, a gente pode perguntar quais as emoções que a imagem ela pode despertar, qual a emoção que a imagem transmite, a imagem desperta algum tipo de emoção no espectador, usuário, e a imagem estimula algum estado emocional do espectador, usuário, e a partir disso a gente, né, escreve as palavras-chave nesse modelo. Então, aqui, né, com essas perguntas sobre as funções primárias da imagem. Então, nesse quadro, eu explico, né, como descrever cada uma dessas funções primárias da imagem, por exemplo, na função informativa, né, fornecer informações sobre determinado fato ou acontecimento, o que você está vendo, né, concretamente naquela imagem, né, a descrição, né, física daquela imagem, e também realizar uma breve descrição, o que você está visualizando ali, né, mais concretamente. Na função comunicativa, né, você deve fornecer qual é a mensagem transmitida por aquela imagem. Geralmente toda imagem ela tem, né, uma mensagem por trás dela. Na função reflexiva, a gente vai refletir sobre a intenção daquele autor que produziu a imagem, o que o autor, né, geralmente o autor ele está induzindo a determinado pensamento sobre aquela imagem, ele está induzindo uma determinada, né, interpretação e sentido sobre ela. Também, né, nessa função, a gente tem o aspecto, né, interpretativo pessoal sobre ela. E, por último, a função emocional, a gente identifica quais são as emoções
que elas estimulam naquele espectador usuário. Então, eu mostro aqui o quadro com essas informações. E a partir, né, dessa parte, eu elaborei a nuvem de palavras-chave, né, que se refere à matriz 2. Então, agora eu vou mostrar a aplicação desse modelo em uma amostra. Então, eu vou apresentar essa amostra, que se refere à amostra 5 da minha pesquisa, que é essa imagem. Então, aplicando o primeiro nível do modelo de leitura, qual que é o objetivo? Vou compreender primeiro o contexto que essa imagem foi produzida. Então, a partir da pergunta de que a imagem é composta, eu identifiquei no próprio banco de imagens, né, o Pixabay, que eu utilizei, qual foi a autoria, né, da produção dessa imagem, a data de produção, o formato e a resolução. Eu identifiquei se essa imagem possuía comentários no banco de imagens, e eu identifiquei que o autor ele não possuía mais imagens sobre esse mesmo dia que ele fez a foto, que é essa imagem, ela se refere aos refugiados que estão na Grécia, né? É uma unidade de refugiados. A partir da pergunta de que a imagem se nutre, eu utilizei o Google Imagens, identifiquei que essa imagem já foi utilizada em vários sites. Por exemplo, no primeiro site, utilizou no contexto da notícia que as ilhas gregas irão pagar menos impostos devido à situação de receberem refugiados da Síria. No outro site, eu identifiquei que utilizou em uma reportagem de quem vai resolver a crise de refugiados do mundo. No outro site, fala sobre o aumento da mão de obra na Grécia, do atendimento aos refugiados que chegam ao país. E no último site, eu identifiquei que foi utilizado para obter mais informações sobre refugiados sírios e Lesbos, na Grécia. Já na última imagem, eu identifiquei, né, a partir dos usos, né, dessa fotografia em diversos sites, eu fiz a interpretação sobre essa imagem. Eu identifiquei palavras que se referem à interpretação sobre ela. Aqui eu mostro, né, cada uma dessas identificação que eu fiz a partir das perguntas. Então, a partir desse contexto, né, que eu identifiquei sobre a imagem, eu elaborei e fiz uma proposta de legenda sobre a imagem. Então, a partir dessa identificação, eu tenho a legenda proposta Campo de Refugiado em Lesbos, na Grécia. Já parto agora para o segundo nível da matriz, que se refere às funções primárias da imagem. Então, na função informativa da imagem, eu respondi aquelas perguntas que eu apresentei para vocês. Então, a partir dessas perguntas, eu identifiquei as seguintes palavras-chave: campo de refugiados sírios, acampamento, Lesbos, Grécia, Síria, Europa, imigrantes, cercamento, tela, moradia, casa, guerra na Síria. Só lembrando que, para aplicação dessa metodologia, eu não utilizei nenhum vocabulário controlado. Então, essa metodologia não impede de ser utilizado o vocabulário controlado, que é o ideal, né? A gente indexar
qualquer, não somente imagem, né, mas qualquer item a partir de um vocabulário controlado. A partir da função comunicativa da imagem, respondendo a essas perguntas que foram elaboradas, eu identifiquei a seguinte palavra-chave: crise dos refugiados e crise humanitária. Na função reflexiva, que é o ponto de vista do autor, eu identifiquei as palavras prisão e aprisionamento, né, que ele quis mostrar, né, a partir, né, ele estava do lado de fora da cerca, ele mostrar que as pessoas estão meio que aprisionadas nesse campo de refugiados. E a partir da função emocional da imagem, respondendo as perguntas, eu identifiquei as palavras-chave: aprisionamento, né, insegurança e vulnerabilidade, né, que é o contexto no qual esses refugiados estão inseridos. A partir da leitura, dos textos, eu identifiquei essas palavras, que eles estão em segurança, estão em vulnerabilidade nesse campo de refugiados. Então, aqui eu mostro, né, essas funções com as respostas, com as palavras-chave. E a partir disso, eu elaborei uma nuvem de palavras-chave, que é um software disponível na internet, depois eu posso olhar qual é o nome dele, e ele elabora essa nuvem a partir do que a gente considera as palavras mais importantes. Então, no caso, eu identifiquei acampamento como a palavra mais importante dessas palavras-chave que eu identifiquei. E na etapa 4, né, dessa pesquisa, eu elaborei um quadro geral, comparando as informações que são apresentadas no Pixabay e com a metodologia que eu, né, e a indexação que eu fiz a partir do modelo que eu proponho. Então, no lado esquerdo, eu apresento o que o Pixabay apresenta, né, e no lado direito eu apresento, né, a representação a partir do modelo. Então, no Pixabay, né, a gente tem autor, câmera, criado em, carregadas em, formato, resolução, categoria, modo de exibição, downloads e palavras-chave. Né, na minha proposta, eu tenho a legenda, né, no Pixabay não tinha legenda, e eu considero a legenda uma informação super importante, porque a legenda, ela contextualiza, né, aquela imagem, né, ela tem um breve texto, né, que apresenta a imagem para as pessoas. Né, eu proponho autoria, outras imagens, né, disponíveis pelo autor, então essa imagem ela vai estar relacionada com outras imagens daquele mesmo autor. Eu apresento a data de criação, a data de carregamento e a câmera, formato, resolução, o modo de exibição, downloads, a categoria e as palavras-chave. Então, o grande diferencial do que eu apresento, né, é legenda e a relação dela com outras imagens do mesmo autor. Então, já no segundo nível, que se refere às funções primárias das imagens, aqui, na verdade, eu apresento a imagem, né, com as informações que eu capturei, né? Então, vocês podem identificar que na representação que eu proponho, elas possuem muito mais, né, informações para as pessoas do que na representação disponível pelo banco de imagens. Aqui também se refere, né, esse primeiro nível da imagem, eu coloquei um pouquinho maior. Vocês podem comparar, né, que as palavras-chave eu identifiquei, né, bem mais palavras-chave utilizando, né, respondendo aquelas questões referentes às palavras-chave da imagem. Então, com esse modelo, né, eu
considerei, né, que você consegue identificar muito mais, né, informações sobre aquela imagem. Essas informações elas ficam bem mais completas, né, do que o que havia sido representado nesse banco. Então, né, como resultado alcançado dessa pesquisa, né, a matriz 1, que se refere ao método complexo, né, eu chego à conclusão que possibilitou analisar os diferentes usos, né, da fotografia e permitiu que eu compreendesse a imagem a partir de outras fontes, né, de informação para compreender o seu conteúdo. Foi possível, né, a partir dessa matriz 1, elaborar uma legenda para foto, né, igual eu falei que a legenda é super importante para contextualizar essa determinada imagem. E assim, essa matriz 1, né, que se refere ao método complexo, ela possibilitou, ela forneceu subsídios, né, e possibilitou responder as questões que estavam na matriz 2, que se refere às funções, né, primárias da imagem. Na matriz 2, né, aquelas perguntas que eu respondi sobre as imagens, né, que se refere às funções primárias da imagem, possibilitou, né, indexar a imagem de forma exaustiva. Então, a gente, né, extrai o máximo de palavras-chave das imagens. Além disso, né, a gente permitiu compreender os aspectos relacionados ao fato, né, o acontecimento daquela fotografia, permitiu identificar a mensagem, né, que aquela fotografia comunicava, permitiu identificar qual mensagem que o autor ele transmitia sobre a imagem e também as possibilidades de interpretação sobre ela. E permitiu identificar qual a emoção que aquela imagem transmite, que dependendo do contexto, isso é fundamental, principalmente, né, em banco de imagens. Não sei se vocês, né, compreendem esse contexto, mas em um banco de imagens, como que eu trabalhei e que existem vários na internet, né, as pessoas têm diversas demandas. Eu quero produzir determinado livro, eu quero fazer determinada campanha publicitária, e para isso elas precisam de determinadas imagens. Digamos que a Coca-Cola ela quer fazer uma campanha publicitária e ela quer determinada imagem para ela. Então, ela vai nesse banco e vai pesquisar. Eu quero X imagem. Então, eu digito determinada palavra-chave para recuperar aquela imagem. Então, se você coloca elementos, né, palavras-chave subjetivas sobre aquela imagem, é super importante, né, para essas pessoas se recuperarem. Então, por isso que a função emocional e interpretativa sobre a imagem é muito importante. Então, já partindo para as considerações finais, foi possível perceber que o método complexo e as funções primárias da imagem, eles são possíveis de serem aplicados na indexação de fotografias. Então, esse modelo, ele é passível de aplicação, então ele pode ser utilizado, né, principalmente em banco de imagens, ou se uma biblioteca ou um centro de documentação ele tem interesse de aplicar essa metodologia, ela é passível de aplicação para extrair tanto o conteúdo contextual da imagem, como, né, para identificar as palavras-chave referentes a ela. Essas palavras-chave, a partir da aplicação desse modelo, elas são importantes para a recuperação da informação por parte dos usuários, principalmente nesse contexto de banco de imagens, que a gente tem que ser o mais exaustivo possível, né, na indexação sobre essa imagem. Então, a partir da aplicação desse modelo, né, eu
cheguei à conclusão que esse modelo proposto na pesquisa, ele é uma nova perspectiva de indexação das fotografias, né, de tudo aquilo que eu já havia pesquisado na literatura sobre indexação, sobre descrição de imagens. Eu considero que esse modelo é uma nova perspectiva porque você compreende todo o contexto, né, de produção daquela imagem, de uso, e também você consegue, né, extrair tudo relacionado à comunicação da imagem, como que é a interpretação dela, como que é o ponto de vista do autor. Então, ele é um modelo bem complexo, bem completo de representação da imagem. E também eu deixo como futuros estudos, se vocês tiverem, né, interesse de fazer pesquisa sobre imagem, eu sugiro, né, alguns estudos futuros para essa pesquisa. Se outros, né, pesquisadores também tiverem interesse, e até mesmo eu, né, se eu quiser dar continuidade para essa pesquisa, a aplicação desse modelo, né, em diversos acervos, diversos tipos de acervos, né. A aplicação também, esse modelo ele permite ser utilizado em outros tipos de imagens, né, como pinturas. Eu acho que esse modelo caberia muito bem a pinturas, porque a pintura ela tem essa característica também interpretativa, né? Quando você vai numa exposição de pintura, ela provoca, geralmente tem esse objetivo de provocar, né, diferentes interpretações sobre ela. Também eu deixo como estudo futuro a criação de tesauros e instrumentos de linguagem, né, que podem ser utilizados, né, para a aplicação desse modelo. Também seria interessante a aplicação desse modelo, né, em diferentes tipos de usuários, para identificar as diversas interpretações sobre, né, fotografias e as emoções que as imagens podem transmitir, né, que esse modelo ele é muito aberto às diversas interpretações sobre, né, as imagens em geral. Então, aqui são as referências que eu utilizei para elaborar essa apresentação, né, e eu agradeço. A professora Célia perguntou se vocês deveriam fazer a pergunta na minha apresentação, eu esqueci de responder, mas se vocês quiserem fazer as perguntas agora, né, eu estou à disposição, e se quiserem entrar em contato comigo, esse é meu e-mail. E muito obrigada. Tá Eu certo. fiquei um pouquinho sem ar, agora que eu vi, mas não sei se ficou fácil para entendimento a minha fala. Ok, Gislene. Eu não posso falar se ficou fácil entendimento, porque não sou a melhor pessoa para falar, mas nós vamos abrir para os alunos, né, para ver se eles têm alguma questão, se está tranquilo. A gente pensou numa atividade, né, Gislene? Isso. Eu não sei se você quer fazer deixar eles digerirem um pouco e talvez até fazer a recomendação da dissertação para ler, e na próxima semana, se você estiver bem para o presencial, a gente faz presencialmente, se não, a gente vai fazer aqui nessa plataforma. Mas a atividade, a gente tem uma atividade avaliativa, que aí eu vou pedir a Gislene para disponibilizar. Talvez fosse interessante deixar para eles, e no próximo encontro, a gente discutiria a partir do que eles fizeram, né? Mas eu vou, antes disso, abrir para os alunos, né, para ver se eles têm alguma questão, e aí eu peço que, se vocês tiverem condição de abrir as câmeras, é interessante para a gente ver a cara de vocês. Então, vou passar para a turma e deixar aberto para qualquer questão que vocês queiram fazer para a Gislene. Então, a turma agora com a palavra aberta.
A Sueli falou que encontrou dificuldade para entrar, eu mandei de novo o link para ela, mas ela não entrou. Ontem eu inseri todos os alunos nessa sala, todos os alunos da disciplina. É interessante que duas alunas que nunca faltam, que é justamente a Sueli e a Maria Eduarda, não estão aqui hoje. Mas, gente, vocês têm perguntas? Vocês estão nos ouvindo? Porque ninguém se manifestou ainda. Vocês têm pergunta para a Gislene? Enquanto vocês se animam, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Gislene. Gislene, você colocou que a metodologia, né, a sua metodologia da pesquisa de mestrado, ela é aberta a ser implementada em qualquer acervo, né? Aí eu pergunto se você já experimentou ou tem algum acervo que você esteja trabalhando, que você está aplicando a metodologia? Como, né, eu já fui direto do mestrado para o doutorado, eu não tive esse tempo, Não deu não. tempo, não. Não deu tempo, mas eu tenho interesse de futuramente, né, aplicar essa metodologia em outros acervos. Até gostaria, né, na época até conversei com você que eu entrei em contato com o autor Catalá Domenech. Eu gostaria até de, né, de conversar com ele, mostrar a metodologia para o próprio autor, né? Você ainda não conversou com o Catalá Domenech ainda Não, sobre... não Nossa, tem conversei. duas recomendações, Gislene, que eu gostaria de fazer. Uma, tratar com o Catalá Domenech, acho que a gente pode fazer esse contato. E dois, com a Pixabay, né, com o banco de Sim. imagens. Eu acho que é super importante que você mostre para eles essa proposta de metodologia e em que ela resulta. Né? Aquele quadro que a Gislene mostra, as informações, as categorias do Pixabay e a que ela propõe, né, em termos de quantitativo e de abrangência, de representação, acho que é importante porque talvez o próprio banco de imagens nunca tenha pensado nessa possibilidade, né? Existem outras possibilidades de representação. E a metodologia que a Gislene propõe amplia muito essa possibilidade de representação de pontos de vista muito diferentes. Então, eu acho que vale a pena você pensar em fazer um contato com o Pixabay e mostrar isso para eles. Né? Gente, questão para a Gislene? Não? Está tudo claro? Na verdade, era até minha proposta de doutorado, né, professora Célia, de dar continuidade a essa pesquisa, mas acabou que eu propus outra coisa. Agora, eu acho assim que seria muito interessante, Gislene, que a gente pensasse, por exemplo, num projeto de extensão, que a gente pudesse envolver a comunidade, inclusive externa, ou os alunos de biblioteconomia. É importante que os alunos de biblioteconomia, obviamente, né, gente, estou preocupado com os nossos alunos, na formação dos nossos alunos, mas que os alunos visualizem a potencialidade da proposta de metodologia da Gislene e reforçar também, quando eu convidei a Adriana, agora eu convidei a Gislene, reforçar essa possibilidade de atuação que até a Gislene falou, né? É uma outra possibilidade de atuação. A Adriana também reforçou isso, que quando vocês ofertaram a disciplina, alguns alunos foram atuar, né, nessa área. Então, é uma possibilidade de atuação do bibliotecário, né, na indexação de fotografias. Então, a ideia da oferta da disciplina passa por aí também, né, de complementar a formação de você. Deixa eu ver o que o pessoal está falando no chat aqui, porque acho que algumas pessoas vão dizer que estão sem microfone. Deixa eu ver aqui. A Melissa. Melissa, estou sem microfone e câmera, mas primeiro queria agradecer pela apresentação, foi muito interessante pensar em indexar, tendo em vista as funções da imagem e os diferentes contextos que a mesma é usada na CIS. Minha pergunta é a seguinte: você tinha falado sobre as técnicas de fotografia e como elas influenciam no formato do autor/fotógrafo transmitir sua intenção ou pensamento. Como esse aspecto se encaixa na metodologia?
Depois, se vocês quiserem, eu já dei essa disciplina, né? A professora Célia até sugeriu Isso. para eu dar esse semestre, mas infelizmente eu não pude. Eu tenho uma apresentação específica sobre as diversas técnicas das fotografias e como que ela influencia na interpretação da imagem. Se vocês quiserem, eu faço uma breve apresentação na próxima aula sobre isso, que aí vocês podem ver um pouco mais, porque dependendo da técnica, você te direciona a determinada interpretação sobre a foto. Então, a técnica, ela influencia muito. Eu não sei se a professora Célia chegou a apresentar sobre isso na disciplina também. A gente falou sobre isso, a Uhum. Adriana falou também, mas eu acho que interessante a gente ainda reforçar. Ótima pergunta da Melissa. E no próximo encontro, acho que você pega um pedacinho da aula, acho que vale a pena ainda. Sabe, Gislene, eu acho que para a turma tem muita novidade. Os nossos alunos da Bíblia têm muito pouco contato com a indexação de fotografias, então acho que as questões... Chega uma hora que isso vai fazendo sentido para os alunos e aí as questões vão aparecendo. Eu acho uma ótima ideia fazer isso na próxima aula. A Maria Eduarda chegou. Ela entrou e saiu. Ela disse que a rede dela está oscilando, ela está sem microfone. Tá, mas se tiver alguma pergunta, pode colocar aqui pelo chat. A Melissa está agradecendo e que seria interessante, sim. Bom, gente, tem mais alguma questão? Porque a ideia também lembrar, então, a Gislene, nós vamos deixar a tarefa, a atividade para vocês, é uma tarefa avaliativa. Eu não sei se a Gislene quer passar agora ou se ela vai mandar depois. O que você pensou, Gislene? Eu vou passar agora para eles. Tá. E duas coisas importantes, então. Eu vou colocar o link da dissertação da Gislene, na hora que eu for colocar a tarefa no ambiente da disciplina. A gente tem muitos artigos publicados, né, Gislene? Nós publicamos muitos artigos sobre essa metodologia em várias revistas no Brasil e fora do Brasil. E também eu vou deixar o link no ambiente da disciplina do vídeo aqui da aula, para vocês assistirem, retomarem, né? E para o trabalho final, como eles vão indexar um conjunto de fotografias usando mais de uma metodologia. Então, essa é também um material para vocês usarem, né, como referência para o trabalho final, além da atividade que a gente vai disponibilizar. Bom, então, se você quer passar já de uma vez alguma orientação? Eu vou compartilhar. Tá, então aqui, eu devolvo para você a palavra, vou fechar meu microfone. Se alguém tiver alguma questão, mesmo se estiver sem microfone, use aqui o chat para poder colocar a questão, tá bom? Pode falar então, Gislene. Então, são três fotografias, né, que eu disponibilizei aqui, essas três. Então, vocês vão, né, aplicar a primeira matriz, vocês vão responder essas três perguntas, né, vocês, como orientação, vocês podem, né, baixar a minha dissertação, como a professora Célia falou, que fica mais fácil de vocês, né, seguirem o passo a passo, porque lá tem a orientação, né, e vocês vão preencher a matriz 1 e a matriz 2, né, dessas três fotografias. Então, vocês podem fazer uma a uma. Eu pego essa imagem aqui e respondo a matriz 1 e a matriz 2. Depois né, com essa imagem, eu respondo a matriz 1 e a matriz 2, e assim sucessivamente. Essas três imagens, acho que é uma quantidade boa para vocês, né, pesquisarem sobre ela. Eu não disponibilizei nenhuma informação, então vocês vão ter que, né, fazer a pesquisa, identificar, e qualquer coisa, se vocês não conseguirem localizar, eu acredito que vocês vão localizar essa imagem, mesmo, né, para vocês fazerem esse exercício de buscar sobre a imagem. Se vocês não conseguirem localizar,
vocês podem entrar em contato comigo, que aí eu já dou uma dica de onde elas estão, que aí facilita. Mas é isso, eu vou compartilhar, vou mandar no chat, é melhor? Melhor, pode mandar no chat e eu vou colocar esse material lá vou colocar esse material no ambiente da disciplina. Então, vamos fazer assim. Como essa tarefa, ela demanda tempo, né, Gislene? Porque vocês têm que pesquisar para fazer. A matriz da Gislene é complexa. A ideia da proposta é trabalhar do ponto de vista do contexto, entender essa imagem, onde que ela se situa, com quem que ela conversa, com outros textos ou com outras imagens, informações sobre o autor, sobre a cena que está sendo reproduzida, e depois preencher a matriz 1, depois partir para a matriz 2. Né? Então, demanda pesquisa, é para mostrar para vocês que se a gente pesquisa sobre essa imagem, nós conquistamos elementos sobre o contexto e sobre a própria imagem para a gente pensar nas palavras-chave. Então, a ideia da proposta da Gislene é um modelo de leitura que oferece um repertório de possibilidades de representação e, obviamente, o modelo não diz que você tem que usar tudo que você localizou, mas que você tem um repertório para escolher as palavras-chave para representar essa imagem. Né? Então, quando eu apresentei, foi até eu que apresentei esse trabalho no Enancib de 2019, eu acho que foi o último Enancib que teve, antes desse, né, que foi agora presencial. Sim. A Gislene não pôde ir para o Enancib apresentar, e a apresentação da Gislene resultou, mas em tanta conversa, em tanta discussão, né? O trabalho da Gislene foi muito bem recebido pelo GT2 e gerou muita discussão. Então, é justamente para vocês pensarem na complexidade da representação da imagem, na subjetividade, né? E que essa representação ela é impactada por uma série de variáveis, social, econômica, política, entre outras, né? Então, esse arsenal, esse repertório de elementos que são representados, depois subsidiar o bibliotecário para escolher a partir daquele público, né? Se a gente está num banco de imagens, a gente tem um público muito variado. Mas se eu estiver, por exemplo, na Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UFMG, ou lá na Física, na Biblioteca da Física, onde a Gislene trabalha, a gente tem um público com necessidade de informação muito específica. Tá? Então, a ideia é provocar vocês mesmos e, ao mesmo tempo, mostrar quantas possibilidades que existem de representação. Então, a Gislene apresentou para vocês a tarefa, mas, obviamente, não é para vocês fazerem agora. Vocês precisam de tempo para buscar informação, pensar, entender a proposta, a metodologia, retomar esse vídeo, se vocês tiverem dúvidas, vocês leram, vou voltar, que a Gislene explicou isso melhor, deixa eu entender, né? E aí depois partir para operacionalizar. Então, a gente fala disso na próxima aula, eu vou deixar o material disponível, peço que a Gislene me envie, vou disponibilizar o material agora. Ela já até mandou aqui, olha. Já estou vendo aqui, E aí, na próxima aula, a gente pode discutir um pouquinho, e a Gislene, me fala, Gislene, se a gente vai fazer online, como está aqui, né? A gente pode conversar em conjunto também, se a turma achar que é interessante fazer essa outra aula online, ou melhor, vamos fazer lá na escola, não tem problema, tá? Então, o que é mais importante é a gente realmente discutir. Vamos ver se a Gislene, até lá, ela continua, né, com essa cara boa, né, Gislene? A Gislene vai estar bem, se Deus quiser. E aí a gente vai fechar isso. Peço que vocês acompanhem minhas mensagens pelo fórum. Hoje, quarta-feira, mas eu dou notícias para a gente só fechar. E, sobretudo, com aqueles que não estão aqui, que possam participar.
a presença de vocês é muito importante. Gente, então tem mais algum ponto que vocês queiram, alguma questão que vocês queiram perguntar para a Gislene? Deixa eu ver aqui, ainda se tem mais alguma coisa aqui no chat. Então, tá bom, não tem. Eu quero agradecer a disponibilidade da Gislene por compartilhar conosco os resultados da pesquisa dela e também agradecer a presença aqui da minha turma nesse momento, aqui nessa manhã, e que vocês, então, reflitam sobre todos esses pontos, esses aspectos que a Gislene traz, né? E sim, que, sem dúvida, nos leva à reflexão. E como a Gislene falou, também vou fazer essa propaganda, ou seja, aqueles que tiverem interesse na temática, eu sei que tem aluno de 8º período já, né? Que vocês venham para o nosso programa, né? Para poder pesquisar sobre esse assunto, e descobrir esse universo da indexação de fotografias, de imagens, que é um universo muito interessante que a gente tem que desbravar. Muitos autores, pesquisadores já desbravaram na nossa frente, mas a gente tem aí muita coisa ainda, como a Gislene colocou, muita coisa para a gente pensar, descobrir, ler e pesquisar, tá bom? Então, Gislene, muito obrigada pela sua disponibilidade. Desejo que você melhore cada dia e fique totalmente boa, né? E agradecer a todos, então. Eu vou colocar para a turma daqui a pouco o link dessa apresentação, na hora só que a gente terminar aqui o Teams baixa. Eu vou colocar o link lá nas aulas gravadas para vocês acessarem. Gislene, muito obrigada. E eu que agradeço. Vai falando. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Aqui a Mônica está te agradecendo. Obrigada, Gislene, parabéns. Muito obrigada, professora, por nos proporcionar a ampliação do nosso foco na biblioteconomia. Tá certo, gente. Então, bom dia. Eu ia falar boa semana, estou esquecendo que hoje não é segunda, não, que hoje é quarta. Bom resto de semana para todos. E aí, um abraço a todos vocês, gente. Bom demais estar com vocês aqui. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Então, tchau, tchau. Eu vou parar a gravação agora e depois a gente baixa. Gislene, muito obrigada. Obrigada, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Vou encerrar, então, aqui a gravação. Parando a gravação. Parar.